Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores do dia a dia do Corinthians e mais uma semana de trabalho. A gente inicia com notícias e especulações de mercado. Será que Malcom tem chances de retornar ao Corinthians? A torcida pediu, mas quais serão as possibilidades reais ou não de um regresso do ex-filho do Terrão? Saiba tudo e mais um pouco a partir de agora. Antes, eu peço apenas a gentileza do seu like aqui no canal. Você que chegou agora e gostou do conteúdo, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Se ainda você quiser um alô da Fiel, é só deixar o seu nome e a cidade de onde você está acompanhando o canal, que com certeza citaremos o seu nome no próximo vídeo por aqui. Também tem o botão hypar, tá? Você dá aquela moral pro canal e assim a gente chega a mais seguidores mais corintianos como nós. Bora lá então, pessoal, para as informações? Pessoal, soubemos que Malcom, ex-filho do Terrão, jogador revelado pelo Corinthians, pode rescindir contrato com o Al Hilal. A torcida já pede aí nas redes sociais o regresso do atacante. Mas será que há possibilidade? Vamos saber. Olha só, pessoal, por diversas vezes, a gente tem ratificado por aqui que o Corinthians quer sim se reforçar, mas esbarra aí no baixo orçamento. O Corinthians entende, através da sua diretoria, que precisa liberar espaço na folha salarial para poder contratar novos jogadores. Fabinho Soldado já foi avisado que ele tem que utilizar a criatividade para buscar reforços que estejam livres no mercado. O Corinthians arcando apenas com salários e luvas. Isso dito, Malcom, ex-atacante revelado pelo Timão, pode em breve ficar livre no mercado e a torcida já está pedindo o regresso do atacante. Malcom atualmente está no Al Hilal da Arábia Saudita, inclusive ele esteve presente aí no Mundial de Clubes, teve destaque em vários momentos, mas vive em impasse nos bastidores com a sua atual equipe. Informações da imprensa local, da imprensa saudita, afirmam que o Al Hilal já negocia a rescisão contratual com o jogador, que tem vínculo até 2027. Motivo: desgaste entre as partes. E esse desgaste tem chegado praticamente ao ápice desde as últimas semanas. O clube já admite internamente que a relação com o brasileiro está perto do fim. E essa relação tem azedado cada dia mais e nos últimos dias principalmente. Aliás, teve até um embate entre o Malcom e os torcedores do Al Hilal durante o Mundial de Clubes, em especial quando o clube saudita perdeu para o Fluminense nas quartas de final. À ocasião, o atacante se envolveu numa discussão com membros da torcida do Al Hilal. E não apenas isso, o Malcom vem sendo alvo de críticas constantes nas redes sociais, também por parte da torcida. Internamente, o comandante técnico do Al Hilal, o Simone Inzaghi, já avalia fazer uma reformulação do atual elenco e o nome do brasileiro está entre aqueles que podem deixar a equipe em breve. Além dele, podem estar na barca de saídas aí do Al Hilal o Renan Lodge, Caio César e o Mitrovic. Malcom foi revelado pelo Corinthians, tem uma identificação muito grande com o clube e com a fiel torcida, mas olha só, pessoal, provavelmente um regresso nesse momento é pouco provável. Por quê? A incompatibilidade financeira entre o que Malcom recebe lá fora com a realidade do Corinthians. Malcom tem 28 anos. Na última temporada pelo Al Hilal, ele disputou 49 partidas, marcou 14 gols e deu 17 assistências. São números expressivos, mas o salário do jogador é inviável para a realidade do futebol brasileiro, viu? Malcom é dono de um contrato milionário com números absurdos. Segundo informações da imprensa europeia, o Malcom recebe um salário bruto anual de 18 milhões de euros, mais ou menos 115 milhões de reais. Se a gente dividir esse valor por mês, Malcom recebe mais de 9 milhões 585 mil reais por dia, dá cerca de 314 mil reais. É assim, é um valor absurdo, não apenas para a realidade do futebol nacional, mas para a maioria dos clubes do mundo. É um salário inviável para se pagar hoje em dia. A gente sabe, da identificação dele com o torcedor, com o Corinthians. É filho do Terrão e apesar da possibilidade gigantesca de ele estar livre no mercado aí nos próximos dias, se mantiver estas cifras, é uma realidade completamente fora,
dos padrões do futebol nacional. Portanto, gente, pedido é válido, né? Mas, assim, nesse patamar financeiro, sem chances. Tomara, né, que se realmente o Malcolm quiser, essa pedida aí pode ser abaixada para se adequar à realidade do Corinthians, né, o clube do qual ele surgiu para o futebol. Mas o staff dele entende que ele tem mercado ainda na Europa e a prioridade dos empresários do jogador é recolocá-lo no futebol europeu se houver uma rescisão contratual com o Al Hilal. Enquanto isso, diretoria mira corte de gastos e redução da folha salarial. Pessoal, dentro do Corinthians a prioridade é uma só: reduzir custos. Isso inclui a redução da folha salarial com o elenco de futebol profissional. Desde a assunção do Stabile à presidência do Corinthians, após o afastamento do Augusto Melo, o Timão já emprestou Alex Santana ao Grêmio, rescindiu de forma amigável o contrato do meia Igor Coronado, que tinha um vencimento mensal muito alto. Paralelo a isso, o Corinthians negocia também o empréstimo do lateral esquerdo Diego Palacios ao Austin Futebol Clube da Major League Soccer dos Estados Unidos. Não para por aí, viu? O Corinthians não descarta também abrir mão de mais jogadores nesta janela de transferência ainda, especialmente aqueles que têm tido pouca minutagem, que já estão fora dos planos, que não têm sido aproveitados com regularidade por Dorival Júnior. E assim, dentro do Corinthians, a ideia é que surge uma proposta vantajosa, eles liberam o jogador. Além disso, a diretoria tem revisado todos os contratos de jogadores da base e prepara não apenas dispensas, mas também rescisões em caso de vínculos profissionais. A ideia é manter no clube apenas jovens com potencial real de aproveitamento nas principais categorias e também com qualidade para subir ao profissional. Recentemente lidamos com a polêmica das contratações em massa para a categoria ou para as categorias de base do Corinthians. O Timão só nesse primeiro semestre chegou a contratar 87 novos jogadores para as categorias da base. Gerou polêmica. Quem assumiu a base do Corinthians falou que é inviável trabalhar com esse número de atletas, que a base está inchada e que a prioridade é liberar espaço, ou seja, fazer uma dispensa coletiva para que as categorias inferiores possam ter um número equilibrado de atletas e que esses atletas tenham real potencial de despontar no Corinthians. Isso posto, Dorival Júnior tem observado de perto vários jovens, incluindo aqueles que subiram recentemente ao profissional. Ele também está observando vários jogos e treinamentos da base corintiana. E soubemos que o canadense Jesse Costa treina sob olhares de Dorival Júnior. Sabendo da dificuldade de contratar jogadores para reforçar o elenco, Dorival Júnior tem observado de perto vários jovens da base no intuito de encontrar soluções caseiras para reforçar o time na sequência da temporada. O canadense Jesse Costa trabalhou entre os profissionais nessa intertemporada no Corinthians e foi avaliado de perto pela comissão técnica. Além dele, Dorival Júnior também observa os jovens Luiz Gustavo Bahia, Guinegão, Kaique, Dieguinho e Cauê Furquim. Todos devem ganhar mais oportunidades e espaço nesse segundo semestre de 2025. Mas Dorival já avisou, tem que provar, tem que merecer. O Corinthians volta a campo no dia 13 de julho. O jogo acontece diante do Red Bull Bragantino. Corinthians enfrenta o time de Bragança Paulista em seus domínios na Neoquímica Arena. E mais, especulação de mercado. Ângelo do Al-Nars interessa ao Corinthians? Vamos saber. Pessoal, depois da desistência na contratação do Biel, surgiu aí rumores de que o Corinthians estaria observando o Ângelo, o atleta aí do Al-Nars. Fomos atrás das informações e soubemos que isso não passa de especulação, não tem nada a ver, pelo menos foi o que soubemos, né? Tanto o staff do atacante quanto as pessoas ligadas ao Corinthians confirmam que não há interesse, não há tratativas, não há qualquer tipo de negociação. A princípio, o atacante que atua no Al-Nars da Arábia Saudita deve deixar o clube na próxima janela de transferências. Porém, Corinthians afirma que não entrou em contato com ninguém para falar sobre o atacante. Há ainda a indefinição sobre o Carlos Vinícius. Ele está livre no mercado, centroavante, 1,90 m de altura,
falou que está fazendo todos os esforços aí para que a negociação aconteça. Ele quer vir para o Corinthians, mas a pedida salarial do jogador através dos seus representantes, né, empresários, não deixou a diretoria do Corinthians muito animada, né? Cerca de R$1.200.000 por mês em vencimentos. É um salário muito alto e eu já falei para vocês que a ideia do Corinthians, ou pelo menos a ordem dentro do Corinthians, é reduzir custos e não aumentar com a contratação de jogadores. Ele teria dito, né, que abre mão das luvas, quer apenas um salário mensal, mas mesmo assim esse salário mensal de mais de R$1 milhão é considerado muito alto para a atual realidade do Corinthians. O atacante também vem em baixa, faz mais de um ano que não marca um único gol, já passou por vários clubes, não conseguiu despontar em nenhum e é uma contratação tida dentro do Corinthians como uma contratação de risco. Ou seja, o barato pode sair caro. E ainda, realidade ou injustiçado? Memphis Depay tem sofrido perseguição da imprensa? Será? Vamos saber. Pessoal, o Memphis Depay vive uma relação de amor e ódio dentro do Corinthians, né? Depois que os seus representantes notificaram formalmente e publicizaram esta notificação por falta de pagamento aí de direitos de imagem e premiações que ainda estão em débito, a relação entre o meio-atacante holandês e o Timão não tem sido das melhores. Isso deu aí muito pano para manga. Rolou também uma treta entre ele e o apresentador e jogador Neto. E agora, quem fez duras críticas ao meio-atacante foi o comentarista Mano durante o programa Domingol da CNN Brasil. Para o Mano, o custo-benefício do jogador holandês não está compensando aquilo que o Corinthians paga mensalmente a ele. Abre aspas. O que ele tem ganhado e o que ele tem entregado, eu acho que não está valendo a pena. Claro que tem a fiel TikTok, que adora esse tipo de jogador midiático, mas o Depay, hoje em dia, o que ele tem ganhado e o que ele tem entregado em termos de custo-benefício não tem valido a pena. Claro que, se você analisar o elenco do Corinthians, ele é importante. Ele é o melhor que o Thales Magno, que o Romero, que qualquer jogador do Corinthians tem ali para fazer parceria com o Yuri Alberto. Mas é um jogador que foi contratado para fazer a diferença e não tem feito. O Mano também frisou, né, que a ausência do Rodrigo Garro devido a uma lesão crônica no joelho também afetou o desempenho do Memphis Depay. Abre aspas. É claro que a culpa não é somente dele. Sentiu demais a ausência do Garro, que é extremamente importante nesse time do Corinthians. Quando o Garro não joga, o time tem outro rendimento. Mesmo que a bola não chegue com qualidade, o Yuri se desdobra muito mais em campo do que o Memphis em termos de entrega para pegar uma bola que não chega. O Memphis é aquele cara que perdeu a bola, é mão na cintura, finge que está amarrando a chuteira para não correr atrás do adversário. Fecha aspas, finalizou o Mano. Isso aí tem outro lado, né? Muitos torcedores avaliam que parte da imprensa tem pegado muito no pé do Memphis, que ele foi muito importante, principalmente nas conquistas aí do Campeonato Paulista, no ressurgimento do Corinthians na temporada passada, em especial saindo da zona da degola no Brasileirão para alçar ou para conquistar uma vaga à pré-Libertadores desse ano, e que o Memphis foi primordial. Ele está sendo injustiçado e perseguido por parte da torcida e por parte da imprensa, que não gosta simplesmente do jogador. E você, o que acha? Memphis tem sido ou não injustiçado no Corinthians? Deixa aqui o seu comentário. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixem o like, inscrevam-se gratuitamente, compartilhem os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.